Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de parasitologia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a amebíase, a entamoeba histolítica barra entamoeba dispa e algumas amebas também que são consideradas aí não patogênicas, né, que são amebas que são incapazes, portanto, de causar doenças nos seres humanos, mas que são importantes que a gente tenha uma noção acerca delas, porque elas são muito identificadas nos exames parasitológicos de fezes. Então, dentre as amebas, nós encontramos vários gêneros que são importantes. Então, nós vamos ter três gêneros principais que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, que são eles o gênero Entamoeba, Iodamoeba e Endolimax. Então, todas as espécies do gênero Entamoeba, eles vivem no intestino grosso dos seres humanos ou também de animais. Então, a gente vai ter somente aí duas exceções, que é a Entamoeba moscovski, que ela é uma entamoeba, uma ameba, né, de vida livre. E quando essa entamoeba, essa ameba, né, ela entra em contato com o ser humano, ela pode causar, assim, o desenvolvimento de doenças. Porém, é muito raro que ocorra infecção por esse tipo de ameba. Mas, só lembrando, ela vai ser uma ameba de vida livre. E a outra é a entamoeba gingivalis, que é um tipo de ameba que ela vai ser encontrada aqui na nossa cavidade bucal. Então, os demais, né, os demais componentes desse gênero Entamoeba, eles são encontrados aí no intestino grosso. E quais são as espécies mais importantes? As mais importantes estão aqui, né, grifadas para vocês, destacadas para vocês, mas eu gostaria de destacar um pouquinho mais ainda acerca da Entamoeba histolítica. A entamoeba histolítica, ela vai ser a principal espécie, tá certo? Porque ela vai ser responsável por causar a amebíase. Entretanto, pessoal, a entamoeba dispa também, ela se apresenta importante porque ela tem sido evidenciar também que ela pode estar causando o surgimento de doenças. As demais, como entamoeba coli, endolimax nana e eudamoeba butili, elas são amebas que nós consideramos como não patogênicas. Entretanto, como eu disse, é importante que a gente tenha noção acerca das suas características morfológicas, porque elas são muito encontradas no exame parasitológico de fezes. Mas, professor, qual a importância aí de eu encontrar esses tipos de amebas que não causam doenças, que são realmente totalmente não patogênicas? É importante, pessoal, porque se eu encontro nas fezes do meu paciente algum tipo dessas amebas, isso significa dizer que aquele paciente ele está tomando água sem procedência, ele está comendo alimentos que talvez não estejam sendo bem higienizados. Então, a presença dessas amebas, elas caracterizam uma situação de fragilidade de saneamento básico, fragilidade de higienização, fragilidade também do consumo de certos insumos que podem ser de origem não confiável. Então, se eu tenho esse tipo de ameba nas fezes do indivíduo, pode ser que aquele indivíduo, devido a esse comportamento que ele tem apresentado, né, de se contaminar, ele possa estar se contaminando com alguma ameba ou ainda outro parasita patogênico e acabe desenvolvendo doenças. Então, as amebas não patogênicas, elas são indicadores de higiene. Então, é importantíssimo que a gente tenha noção disso. E outra coisa importante que eu quero destacar para vocês é que a entamoeba histolítica, a entamoeba dispa e a entamoeba moscovski, elas têm características morfológicas idênticas. Então, a gente não consegue estar diferenciando elas por microscopia. Por isso que, geralmente, a gente escreve entamoeba histolítica barra dispa. Por quê, professor? Porque quando a gente encontra lá no exame parasitológico de fezes, a gente não consegue ver diferença, tá certo? Entre uma e outra. Então, o correto é que quando a gente for dar o laudo, a gente coloque entamoeba histolítica barra entamoeba dispa. A moscovski, como ela é de vida livre e ela raramente infecta os seres humanos, então ela acaba não entrando aí nessa parte, né, do diagnóstico feito no dia a dia pela gente no laboratório. Então, os trofozoítos, né, da entamoeba histolítica, eles vivem lá no intestino grosso dos seres humanos e ele pode estar aí causando o surgimento da amebíase. E essas amebas, no geral, elas são seres anaeróbicos. Então, elas vão viver lá no intestino, obviamente que é um local que não tem oxigênio, mas elas também conseguem viver aí em situações em que haja, assim, alguma presença de oxigênio também. Mas, majoritariamente, elas vão ser somente anaeróbicas.
Além disso, elas utilizam pseudópodes, tá certo? Esses pseudópodes, eles vão servir tanto para a questão da movimentação, como elas também podem estar utilizando pseudópodes para a sua alimentação, em que a alimentação ela pode acontecer por dois processos. O primeiro processo seria o processo de fagocitose, em que elas vão vão utilizar o pseudópodes para tentar englobar partículas sólidas. Então, a gente vai citar aí bactérias, restos celulares, restos de tecido, né, no geral, partículas mesmo, partículas sólidas. Sempre que tem partícula sólida, vai ser fagocitose. E quando são partículas líquidas, que vão ser aí endocitadas, né, e consumidas, nós vamos ter o processo de pinocitose. Do ponto de vista morfológico, nós temos várias amebas aí que a gente tem que estar demarcando. Então, a primeira que a gente vai falar vai ser sobre a Entamoeba coli, que o cisto dessa Entamoeba coli, ele mede entre 15 a 20 micrômetros. Então, gente, é um cisto muito grande. Ela vai ser considerada por todos como a maior ameba que é encontrada no ser humano. Então, ela é uma ameba enorme. A gente consegue diferir muito bem essa Entamoeba coli de outras amebas. O que é legal também nela é que ela pode ter até cerca de 8 núcleos. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente pode observar a presença aqui, ó, de 5 núcleos. Enquanto que nessa, a gente já consegue observar bem a presença de 4 núcleos. Então, é uma ameba que vai ter uma quantidade bem grande de núcleos. O cariosoma, ela vai ter cromatina regular, certo? E vai ter cariosoma grande e excêntrico. Então, vamos relembrar aí, né? Então, a gente vai ter a cromatina, que vai ser essa região mais externa, e no interior a gente vai ter o cariosoma. Como o cariosoma dessa ameba, ele é um cariosoma excêntrico, então ela vai margear nessa região mais periférica, vai ficar mais nessa região periférica do núcleo, tá? Então a gente pode, por exemplo, aqui observar a cromatina regular, né? E aqui a gente pode ver que o cariosoma dessa ameba, ele tá bem grande e bem excêntrico. Aqui também a gente pode observar a presença de cariosoma grande e excêntrico. Então é importante que a gente tenha noção desse cariosoma, porque isso vai permitir a gente diferir entre as espécies, além da quantidade e tamanho de núcleos. O trofozoito também, ele vai ser enorme, tá certo? Ele vai ser um trofozoito que ele não apresenta diferenciação entre ectoplasma e endoplasma, tá certo? E ele também vai ter o cariosoma grande e excêntrico, e também vai ter a presença aí de cromatina grosseira, tá certo? E você cromatina grosseira e distribuída de forma talvez um pouco irregular. Já a entamoeba histolítica / entamoeba dispa, né, a gente viu que elas não têm diferenças entre si. Elas vão ser um pouco menores, né, o cisto, do que o da Entamoeba coli, tá certo? Elas podem apresentar aí até cerca de 4 núcleos. E também é interessante que elas vão ter corpos cromatoides em forma de bastonete ou charuto. Então, aqui nessa imagem, a gente pode observar essa estrutura no citoplasma, que parece realmente um charuto. Isso aqui é o corpo cromatóide, tá, pessoal? E nessa imagem aqui, a gente também pode observar a presença de corpo cromatóide. Além disso, nós vamos ter a presença aí, né, de núcleos, que ela pode ter até 4 núcleos. Então, geralmente, ela vai ter um cariosoma mais centralizado, tá certo? Então, aqui a gente pode ver já o trofozoito, que ele só vai ter um único núcleo em sua estrutura, e a gente vai ter também aqui o cariosoma centralizado. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela para a gente ver a diferença entre as características de entamoeba histolítica e de entamoeba coli. Então, a gente observa que a primeira característica que a gente tem que ver é a questão do tamanho, que a histolítica, que a entamoeba histolítica, né, ela vai ter aqui um tamanho assim parecido com a coli, mas geralmente na microscopia a gente vê as colis bem maiores, tá certo, pessoal? Mesmo aqui que a gente tem essa informação de diferença em relação aí a esse tamanho. Nós temos também outra situação importante, que aparece no citoplasma de ecto e endoparasito. Aliás, ecto e endoplasma, tá certo?
Então, professor, como é que eu vejo esse ectoendoplasma? Isso vai depender, pessoal, da coloração. Então, a gente vai ter que usar uma coloração específica e, basicamente, a gente vai ver a ameba e a gente vai ver que dentro dessa ameba a gente vai ter um outro material que ele vai diferir pela coloração. Então, esse material mais interno vai ser o endoplasma e o material mais externo, né, que vai estar presente aqui, margeando realmente essa membrana cística, né, vai ser o ectoplasma. Em relação à questão de hemácias, né, as hemácias elas vão estar presentes, né, no interior da entamoeba histolítica, ela vai ter a capacidade de consumi-las, enquanto que na E. coli a gente não vai ter essa presença. A cromatina nuclear vai ter grânulos delicados, no caso da histolítica, e grânulos mais grosseiros, no caso da coli. O careossoma ele vai ser pequeno e central, enquanto que o da coli vai ser grande e excêntrico. O cisto ele pode ter até 4 núcleos, enquanto que a coli pode ter até 4 núcleos. E os corpos cromatóides, como a gente viu lá na histolítica, eles têm formato de bastonete ou charuto, e no caso da coli eles vão ter formato de feixes ou de agulha, em que dificilmente a gente consegue, de fato, observar com precisão essa estrutura. Uma outra ameba importante é a Iodamoeba butili, que essa Iodamoeba butili ela é muito fácil da gente conseguir identificar. Né? Primeiro porque ela vai apresentar um único núcleo, ela vai apresentar um careossoma bem grande, como a gente pode observar aqui na imagem, e ela não vai apresentar cromatina, tá certo? Envolvendo esse careossoma, e ela vai apresentar principalmente um vacúolo aí de glicogênio, que é a principal característica que a gente pode observar aí nessa Iodamoeba. Enquanto que a Endolimax nana, por sua vez, ela se apresenta como a menor ameba, né, que pode ser encontrada no homem, então ela é muito pequenininha. Trouxe até uma comparação para vocês verem aqui nessa imagem. Aqui a gente tem a Entamoeba coli, né, que geralmente ela vai ser a maior. E aqui a gente temos a Endolimax nana, que ela vai ser pequenina, né? Então a gente observa a diferença aí de tamanho. Mas, professor, o que é que caracteriza essa Endolimax nana? Ela, além de ser pequenininha, ela pode ter até 4 núcleos, tá certo? E, geralmente, esses 4 núcleos, eles vão ter o careossoma grande, né? E irregular. E a gente acaba observando somente como se fossem pontinhos. Pontinhos que são um tanto deformados, digamos assim. Além disso, além desses pontos, a gente não vai observar a presença de cromatina, ou seja, a gente não vai ter, né, essa estrutura envolvendo cada uma desses cariossomas. Então, a gente vai ter somente a presença desses cariossomas, que eles vão ser grandes, vão ser irregulares e geralmente vão ter essa característica visual da gente não conseguir observar com boa nitidez. Em relação ao ciclo biológico, né, como é que a gente adquire essa amebíase, né? Ela vai se dar basicamente aí, pessoal, pela ingestão dos cistos. Então, primeiramente, né, que vai ser um ciclo monoxênico. Então, vai ser um ciclo que vai acontecer somente aí nos seres humanos. Então, a gente vai ter todo o processo aí nos seres humanos, inclusive, né, todas as formas vão acontecer no interior aí do ser humano, ou ainda alguns tipos de animais. Então, vai se iniciar justamente aí por meio da ingestão. Quando nós ingerimos esse cisto, ele vai chegar na região estomacal, na qual ele vai ser acometido aqui, né, pelo ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele vai possibilitar o processo de desencistamento. Esse desencistamento, ele vai formar espécies de poros, né, na região do cisto, permitindo a liberação de uma estrutura que a gente chama de metacisto. Esse metacisto, ele vai acabar sendo liberado aí na região do intestino grosso ou também no intestino delgado, e esse metacisto vai passar por divisões, formando os chamados trofozoítos metacísticos. Em seguida, esses trofozoítos metacísticos, eles lá no intestino grosso,
eles vão ter a capacidade de se aderir na parede desse intestino grosso. E que quando ocorre esse processo, né, de adesão lá, eles vão inicialmente agir como comensais. Então, eles vão estar se alimentando de células mortas, vão estar se alimentando de bactérias, né, mas também eles podem causar toda uma situação de dano. Por meio de quê? Por meio de danos mecânicos, por meio do movimento ameboide, por meio da liberação de enzimas que possam estar destruindo esse tecido. Continuando, né, por razões ainda não conhecidas, esse trofozoito ele acaba se desprendendo da parede do intestino grosso. Quando se desprende, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a liberar água e vai começar a liberar vários nutrientes que ele tinha ali em seu interior. Então, quando ocorre esse processo, ele vai começar a encystar novamente. Então, nós vamos ter aí, devido à perca desses líquidos, nós vamos ter a formação de estrutura chamada de pré-cisto. E depois esse pré-cisto, ele vai formar realmente, né, uma parede cística aí, formando o cisto propriamente dito. Esse cisto propriamente dito, por sua vez, ele vai ser liberado nas fezes e vai ser a forma contaminante aí para nós, né, seres humanos. Uma situação interessante, que eu também tenho que estar ressaltando para vocês, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é que quando esses cistos, desculpem, quando os trofozoitos lá no intestino grosso, eles conseguem gerar danos, eles conseguem perfurar, né, o tecido do intestino e ganhar outros órgãos, eles acabam desenvolvendo uma situação extraintestinal. Ou seja, eles saem dos rins, desculpem, eles saem do intestino, pessoal, e acabam atingindo aí outros órgãos, como, por exemplo, pulmão, rins, fígado, certo? Mas eles acabam geralmente atingindo principalmente fígado, seguido aí de pulmão. Além disso, também pode atingir cérebro e pode também atingir a pele. E como é que acontece essa transmissão, né? Então, ela vai ocorrer por via oral, por meio da ingestão de alimentos e líquidos contaminados, né? Assim como também vetores mecânicos, como moscas, moscas, formigas, baratas que pousam nos alimentos e acabam deixando aí a presença alguns cistos, né, ocasionando contaminação desses alimentos, a falta de higiene pessoal, em que pode haver um processo aí de transmissão do tipo fecal oral, em que o indivíduo ele pode estar levando as mãos à boca, em que nas unhas, né, ou dos próprios dedos daquele indivíduo tem uma presença de cistos, assim como também uma situação importante são os portadores assintomáticos, porque esses portadores assintomáticos, eles acabam tendo, né, a doença e eles não sabem que tem, aliás, que tem amebas, né? Então, eles acabam, quando não tem uma boa higienização das mãos, por exemplo, eles acabam perpassando esses cistos para os alimentos, causando a contaminação das pessoas. Então, é importantíssimo, já no caso aí, a gente ver toda a questão do tratamento de água, boa higienização dos alimentos, o combate aos vetores mecânicos, boa higienização, assim como também fazer exame de fezes de forma periódica. Em relação à patogenia e virulência, né? Então, a invasão amebiana, ela vai se dar por meio da ruptura ou quebra, né, do equilíbrio parasita-hospedeiro. Então, o ser humano, junto com a ameba, eles estão vivendo muito bem, juntos ali. Mas acontece uma situação em que esse equilíbrio ele se desfaz e acaba sendo favorável para a ameba. Isso vai gerar uma situação de doença. Então, inúmeros fatores podem estar associados, né? Como, por exemplo, pessoal, a idade, né? Crianças e idosos, devido já a uma questão também imunológica, eles vão estar mais susceptíveis a desenvolver formas graves da doença. A resposta imune e assim como também o estado nutricional, eles vão influenciar bastante. E é interessante ressaltar que tanto as bactérias anaeróbicas, como Salmonella, Shigella, entre outras, assim como também reinfecções, elas têm demonstrado que acabam por aumentar a virulência. E, pessoal, o que é virulência? A virulência, pessoal, são um conjunto de fatores que vão permitir com que o micro-organismo ele possa invadir, né, as defesas do hospedeiro, possa sobreviver e possa fazer um processo de colonização, causando posteriormente o surgimento de doenças. Então, como é que vai acontecer, né, o processo de doença propriamente dito? Então, primeiramente, essa ameba ela vai ter a capacidade aí
de se aderir lá nas nossas células do intestino. Depois que ela se adere a essas células, ela pode ocasionar aí, causar fagocitose de algumas células, né? E esse processo de fagocitose ele vai ser bem ruim, né? Porque ele já vai estar contribuindo aí para toda uma questão de destruição tecidual. Além disso, ao destruir esse tecido também, essas amebas podem estar fazendo movimentos ameboides. Então, esses movimentos ameboides, eles vão contribuir para que o tecido ele seja cada vez mais lesado, facilitando, por exemplo, que a ameba saia do intestino e vá para outro tecido. Além disso, também podem estar liberando proteínas, né, enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas elas vão quebrar as proteínas, vão, portanto, destruir tecido também. E ainda pode haver a formação dos ameboporos, que os ameboporos eles vão contribuir para a saída, né, de componentes importantes para a célula. E, consequentemente, ao formar esses poros na célula e ocorrer a saída desses componentes, essa célula vai acabar morrendo, né? Então, todos esses processos eles vão contribuir para o processo de invasão. Então, o trofozoito, né, que é quem vai fazer todo esse processo, ele vai acabar conseguindo invadir outros tecidos e daí ele vai se multiplicar. E ao se multiplicar, ele vai fazer todo esse processo, adesão, enzimas proteolíticas, ameboporos, fagocitose, movimentos ameboides. E todo esse processo vai ocasionar em mais e mais dano e mais invasão, ocasionando, portanto, aí em situações de amebíase extraintestinal, que é extremamente séria, podendo levar aí à morte do indivíduo. Então, pessoal, só para ressaltar, né, quem causa o surgimento da doença na gente são os trofozoítos, são essas estruturas móveis, enquanto que o cisto, assim como também lá na giardíase, eles são a forma infectante, eles são as formas na qual nós ingerimos e acabamos desenvolvendo a doença. A amebíase intestinal, por sua vez, ela pode ser do tipo assintomática. Então, a gente viu que quando é assintomática, ela é muito perigosa, porque o indivíduo ele acaba liberando cistos, né? E por ele não está sentindo nada, ele não vai procurar um tratamento, muitas vezes ele também não vai procurar fazer um exame de rotina. Então, ele acaba liberando cistos, e se ele não tiver uma boa higienização das mãos e tiver muito contato com os alimentos, ele pode, né, infectar pessoas que estejam ao seu redor, e essas sim podem desenvolver aí sintomas e possíveis complicações seguidas de morte. Então, dentre as formas sintomáticas, nós temos a forma diarreica, em que essa forma diarreica, geralmente vai ter entre 2 a 4 evacuações por dia. As fezes, geralmente, elas vão ser moles, pastosas, podem conter muco. O paciente ele vai ter desconforto abdominal, né, ou cólicas, e raramente tem essa manifestação febril. Uma coisa interessante é que geralmente tem-se uma alternância clínica. Então, vai ter momentos em que o indivíduo ele vai ter sintomas, vai passar um período de tempo em que ele não vai sentir nada, e depois ele vai voltar a ter sintomas novamente, que seriam justamente os períodos silenciosos. E tem sido observado que esse quadro clínico ele vai ser geralmente causado por entamoeba dispa, tá certo? Uma outra situação ainda que pode haver, né, da amebíase intestinal do tipo sintomática são as colites amebianas, que elas são um pouquinho mais graves. Então, as fezes, geralmente vão ter bastante muco, né, o que vai representar uma questão de quadro inflamatório mesmo, propriamente dito, além de sangue, podendo também ter sangue, cólicas intestinais intensas, o tenesmo, né, que é a vontade de defecar, mas o indivíduo ele tenta defecar e não consegue porque realmente não há nada, então é o reflexo do defecar mesmo, náuseas, vômitos, podendo haver ainda calafrio ou febre. Usualmente pode ter de 8 a 10 evacuações por dia, então é uma quantidade de evacuações muito grande, o que vai causar, pessoal, toda uma questão de desidratação. Então, a gente tem que estar ligado também nessa questão da desidratação, porque o indivíduo não pode ficar desidratado, porque ele pode realmente ter uma piora, uma complicação muito grande. Nos casos mais graves, nós temos aí N situações, como as evacuações mucosanguinolentas. Então, a gente vai ter fezes com sangue e com muito muco, febre, prostração, o indivíduo vai ficar acamado, do abdominal, uma grave desidratação. E quando o médico ele vai examinar,
ele vai encontrar distensão abdominal, hepatomegalia, né? Vai ter o crescimento do fígado, então ele vai ficar com essa região aqui do fígado alta, tá certo? Visivelmente alta. Sinais de irritação peritoneal, ou seja, né, uma situação de desconforto na região abdominal. E nós temos a amebíase extraintestinal também, em que a gente viu que ela vai acontecer quando essa ameba, quando o trofozoito, né, da entamoeba histolítica, ele vai ter a capacidade de aderir ali nas células presentes no intestino grosso, ele vai causar aí toda uma degradação do tecido e vai conseguir aí perfurar esse tecido e migrar para outros, né? Vai conseguir a corrente sanguínea. Então a gente tem principalmente aí pulmões, cérebro, trato geniturinário e fígado como os mais acometidos, sendo que o fígado ele é o mais acometido. Pessoal, o principal sinal clínico, a principal situação em que a gente encontra quando a amebíase extraintestinal é o chamado abscesso amebiano, tá? Então vai ter a formação, né, de um abscesso, vai formar um buraco aí, né? Sobretudo sobretudo no fígado. Então, as principais manifestações que observa-se quando o paciente tem esse abscesso amebiano é uma tríade, né? Então, ele vai ter dor, febre e hepatomegalia, que é o crescimento justamente aí do fígado. A febre, geralmente, ela vai ser intermitente, irregular, podendo alcançar aí até 40 graus Celsius, e o indivíduo ele também vai ter uma certa perda de peso. O diagnóstico clínico, ele vai ser bem difícil, porque essa situação intestinal, né, de diarreia, pode ter sangue, pode ter muco, pode ter febre, ou então somente diarreia com dor abdominal. É uma situação bastante inespecífica, ou seja, a gente vai ter várias outras doenças que vão ter essa mesma característica. Então, clinicamente, o médico ele não vai conseguir saber realmente qual é o patógeno. Então, ele tem que pedir o exame parasitológico de fezes. Caso o indivíduo já tenha sido diagnosticado e suspeite de abscesso hepático ou de abscesso em outros órgãos também, é possível fazer raio-x, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Do ponto de vista laboratorial, pode-se fazer o uso de purgativos, né, que eles aumentam a chance da gente encontrar cistos e trofozoítos, em que lembrando que trofozoito ele vai ser encontrado basicamente nas fezes diarreicas, como a gente já vem discutindo aqui no curso de parasitologia, e a coleta de fezes ela vai acontecer em dias alternados. Então, vai ter períodos em que o indivíduo ele não vai liberar cistos e vai ter dias que ele vai estar liberando cistos. Então, é interessante que essa coleta ela aconteça dia sim, dia não, para justamente aumentar a sensibilidade e realmente ter uma maior certeza se o indivíduo ele está ou não infectado ou se foi só um falso negativo. Ou um falso, se foi realmente só um falso negativo. Então, o diagnóstico ele pode ser feito por exame direto, né? Quando a gente tem fezes diarreicas, como a gente viu lá na segunda aula. Um método de Lutz, Huffman, Pons e Jenner para fezes formadas. O método de Faust, colaboradores, que a gente viu lá, que é utilizando sulfato de zinco, né? Então, vai permitir a detecção aí dos cistos. Além disso, a gente ainda pode utilizar o PCR e o ELISA para o diagnóstico diferencial. E o que seria esse diagnóstico diferencial? São diagnósticos, né, que eles vão permitir que a gente possa diferir a entamoeba histolítica da entamoeba dispar, por exemplo, que a gente sabe que morfologicamente elas são idênticas e a gente não consegue realmente diferir no microscópio. Então a gente vai ter que utilizar métodos de biologia molecular, né, como a reação em cadeia polimerase, que é o PCR, e o ensaio enzimático aí da ELISA. Um outro método também que pode ser utilizado, que eu não falei na aula passada, mas eu estou falando nessa, né? Que eu vou detalhar um pouquinho mais, é a centrifugação em éter, que temos os métodos de MIF e formol éter, em que eles vão ser interessantes para quando a gente quer detectar ovos e larvas de homínidos, cistos e ou cistos de protozoários, certo? Então, esse método, né, de MIF ou BLAG, que é um método de sedimentação por centrifugação. Então, ele vai ser um método bem tranquilo de ser feito. Basicamente, a gente vai fazer a coleta das fezes e a gente vai utilizar o MIF como conservante, tá? Então, essas fezes, elas vão passar por todo aquele processo que a gente já conhece. A gente vai colocar o conservante lá, né, lá no potinho. A gente vai pegar o bastão de vidro, vai homogeneizar essas fezes. Depois disso, a gente vai levar para um tubo, né, para que essas fezes sejam centrifugadas.
primeiro eu filtro, né? Faço a filtração desse material. Depois levo para um tubo para que seja centrifugada. Depois disso, retiro o sobrenadante, tá certo? Então, eu vou tirar o líquido, né, que fica nessa região mais superior e vou utilizar só o que ficou aqui, né, depositado. Daí, eu vou adicionar quem, minha gente? Eu vou adicionar o Lugol, né, o queridíssimo Lugol. E daí, a gente vai levar para... A gente vai tirar uma pequena alíquota, né? Adicionar numa lâmina, aqui a alíquota de fezes, e vou adicionar uma lamina e levar para o microscópio para fazer a leitura. Então, um outro método, né, que é o método de Hitch, ou o método formal éter, ele vai ser idêntico a esse. Qual a diferença, professor? A diferença é que, enquanto que o Blegg ele vai usar o MIF como conservante, o Hitch ele vai usar o formal éter. Então, basicamente, seriam essas as diferenças. Mas ambos vão permitir aí uma identificação de várias estruturas, né? Ovos, cistos, larvas. Então, basicamente, a gente vai conseguir identificar tudo. Inclusive, também a gente pode identificar, tá certo, pessoal? Cisto de Giardia, que a gente falou na aula passada, tá? Mas não falei desse método lá, porque ele não é, digamos que, o mais recomendado nesse caso. Então, o tratamento ele pode ser feito por tinidazol ou metronidazol, né? Seguido de diloxanida, quando é uma amebíase intestinal aguda. A diloxanida também pode ser utilizada para amebíase intestinal crônica ou ainda para pacientes que se encontrem assintomáticos. O metronidazol também pode ser utilizado para amebíase hepática. Já em relação à epidemiologia, a entamabistolite ela mata cerca de 55 mil pessoas por ano no mundo inteiro, sendo a amebíase uma doença endêmica de países em desenvolvimento. Então, é uma doença comum da gente. É uma doença comum daqui. É comum que a gente tenha, certo? Então, ela vai acometer cerca de 14 a cada 1.000 viajantes que desenvolvem doença diarreica, tá certo? Então, uma incidência, né, bem alta. E ela vai ter uma prevalência de até cerca de 40% em algumas populações. Então, muita gente acaba contraindo a doença. E tem sido observado que a amebíase ela vai ser mais comumente vista em homens que fazem sexo com homens, certo? Do ponto de vista profilático, é sempre interessante que haja o exame frequente dos manipuladores de alimentos. É interessante lavar bem todos os alimentos, assim como também fazer o tratamento da água. Então, é sempre importante realizar a compra de água com procedência ou então fazer a fervura dessa água. É importante ainda realizar o combate aos vetores. Então, é necessário combater as moscas, formigas, baratas, qualquer tipo de vetor que possa estar trazendo aí cisto, por exemplo, para os alimentos que, consequentemente, após serem consumidos, né, com esses cistos, podem causar o desenvolvimento de doenças. Além disso, é necessário o tratamento dos doentes, porque uma vez que eu trato os doentes, eu quebro a cadeia de transmissão e, consequentemente, não haverá mais a liberação de cistos, né, nas fezes e, assim, portanto, também não haverá a infecção, né, de outras pessoas, assim como também não haverá mais a contaminação dos alimentos e da água. Então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato.